Boa noite, degustadores. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Terapias alternativas nos ajudar. Vocês estão me ouvindo? Pelo menos está tudo certo. Hoje é o dia da Amanda. Olá, boa noite, panelinhas e cumbucas. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? Já já a Amanda chega para falar hoje sobre terapias alternativas para empreendedores. Ela é especialista em Theta Healing. Alguém conhece Theta Healing por aí? Ela é especialista nessa técnica. Já estou autorizando a Amanda nossa live. Já já ela chega e começamos o bate-papo. Olá! Olá! Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. E você, está me ouvindo? Ouvindo também. Ah, então ótimo, então. Então vamos lá, pessoal. Essa é a Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai colaborar muito para a saúde mental de todo mundo por aqui e física também, né? Vamos ver. São dúvidas e mais dúvidas que nós temos hoje para esclarecer. E a Amanda tem um presente para vocês, tá bom, pessoal? Ao final da live, fiquem aí até o final, porque a Amanda tem um presentão para vocês, tá bom? Amanda, então, pode ficar com a palavra. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de dividir um pouquinho, né, do meu conhecimento com vocês. Vou falar do Theta Healing hoje, que é uma técnica que eu gosto muito, que primeiramente transformou a minha vida e por isso que eu quis estudar, conhecer e também aplicar a técnica na vida das pessoas. Então, quero poder compartilhar isso com vocês. Então, agradecer, né, esse convite, dizer que as suas lives estão muito legais. Eu tenho acompanhado, assisti algumas, então parabéns pelo projeto também, primeiramente. Muito obrigada, Amanda. Seja bem-vinda nesse grandioso projeto, com toda certeza. Muito obrigada. Bom, e eu pensei, né, dessa noite, da gente falar, o tema que eu proponho é que a gente fale sobre o caminho para a realização, né, para a nossa realização tanto pessoal como profissional. E eu acredito que esse caminho seja a gente ter um equilíbrio entre tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente fala e a maneira com que a gente age. Se tudo estiver em consonância, a gente consegue ter uma boa realização aí dos nossos planos, dos nossos objetivos. Então, e é isso que eu quero trazer para vocês. E quero trazer também a contribuição do Theta Healing, né? Vou explicar o que é a técnica. Então, como essa ferramenta pode nos auxiliar para que a gente consiga nos sentir realizados e realizarmos aquilo que a gente deseja, almeja. Então, inicialmente, vou falar o que é o Theta Healing, né? Primeiro, essa palavra Theta Healing é porque o Theta, ele trabalha justamente nessa onda, que é a onda Theta. Nós temos várias ondas cerebrais. As ondas que a gente conversa, quando a gente vai dormir. Então, as nossas frequências de ondas cerebrais, elas mudam ao longo do dia, dependendo daquilo que a gente está fazendo. E essa onda, o Theta Healing, a onda Theta é uma onda bem baixinha, é uma onda de relaxamento. Então, cientificamente, já é comprovada que ela é uma onda de cura, uma onda de relaxamento. Então, em uma sessão de Theta Healing, o que a gente faz? A gente acessa essa onda Theta e a base do Theta Healing é o trabalho de crenças. Então, a gente vai, como fala, né, a gente tem uma palavra que chama digging, a gente escava o subconsciente da pessoa para que a gente veja aquilo que ela acredita. Porque no Theta Healing, a gente acredita que tudo aquilo que a gente acredita, né, todos os nossos pensamentos,
tudo aquilo que a gente sente está realizando a nossa vida. Então, nós temos uma parte que é consciente, que é isso que a gente fala quando a gente conversa. A gente sabe algumas limitações que a gente tem, mas nós também temos uma parte no nosso subconsciente de crenças que a gente não sabe que existe. Então, a gente tem crenças que estão controlando a nossa vida, né? Só que a gente não sabe que essas crenças existem. Porque essas crenças estão no nosso subconsciente, estão lá escondidinhas. Então, às vezes a gente tem alguma área da nossa vida que a gente quer mudar, e a gente sabe que quer mudar, até dá alguns passos para mudar, sabe? Mas parece que não acontece, parece que a gente não consegue, não dá sequência naquilo. Mas é porque nós temos um sistema de crenças. E essas crenças, elas estão nos servindo por algum motivo, né? E aí, essas crenças limitantes, o trabalho do Theta Healing justamente é isso. Encontrar essas crenças limitantes, trazer para a consciência, para que a gente tenha autorresponsabilidade na vida. De saber, tá, agora eu entendi por que eu não estou conseguindo determinada coisa. Às vezes, se eu for usar assim a questão do dinheiro, né? Vamos pensar no dinheiro. Às vezes, eu quero ganhar mais dinheiro, ou então eu ganho um valor, mas eu gasto mais do que eu recebo. E por que essas coisas acontecem? Porque tem alguma coisa lá no nosso inconsciente em relação ao dinheiro. Às vezes eu acho assim, nossa, quando eu ganhar dinheiro, eu vou resolver tudo. Mas e se lá no meu inconsciente, né, por todas as coisas que a gente traz, desde o nosso nascimento, eu acreditar que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que ou dinheiro ou amor, os dois não dá. Então, a gente faz isso no Theta, investiga todas essas crenças que estão paralisando uma área da vida ou mais de uma que a gente escolha para trabalhar, e a gente vai trazer essas crenças para a consciência e trabalhar e colocar no lugar dessas crenças, essas limitantes, crenças fortalecedoras para fortalecer o nosso sistema, para que a gente ganhe dinheiro, para que a gente tenha um relacionamento. Então, em todas as áreas a gente consegue trabalhar com o Theta Healing. Ótimo, Amanda. Uma pergunta que me veio é a questão, o Theta Healing ele pode nos ajudar em questões físicas também ou apenas questões mentais? E pessoal, quem tiver alguma pergunta relacionada ao Theta Healing, pode deixar aqui nos comentários que eu anoto para a Amanda responder posteriormente, tudo bem? Então, se você tem alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Boa noite, Fabiana. E a gente responde para vocês. Então, Amanda, vamos lá. O Theta Healing, ele pode nos ajudar em questões físicas ou apenas mentais? Sim, o Theta Healing pode ajudar em questões físicas, em qualquer área da vida, mas também nas questões físicas, questões aí para emagrecimento, dores. Se a gente for pensar na academia, né? Quanta gente, assim, às vezes quer ir para academia e não tem aquele entusiasmo de ir, começa um dia, uma semana e não vai, isso também são sabotadores, né? Mas em questão de doenças físicas, a Havaiana, que é a pessoa que falou sobre a técnica, escreveu sobre a técnica, ela era uma naturopata, né? E ela trabalhava justamente com as ervas, ela receitava ervas para as pessoas se curarem das suas doenças físicas mesmo. E aí ela desenvolveu o Theta Healing porque que ela percebeu que tinha muita gente que não conseguia essas curas. E aí ela foi ver o porquê que tinha gente que se curava e gente que não se curava. E ela descobriu que eram as crenças que as pessoas tinham. Crenças que podiam se curar ou não se curar. Então, por isso que o trabalho das crenças, né, é tão importante, tanto em doença física como na questão mental, assim, para a gente trazer mesmo para o consciente. Porque às vezes, se a gente tem um problema físico, uma dor, uma doença, talvez a gente tenha um ganho em cima disso, né? Então a gente precisa trazer para a consciência por quê? O que eu estou ganhando em ter essa doença?
Parece assim muito estranho de falar isso. Nossa, Amanda, você tá falando pra mim que eu tô ganhando tendo doença? Lógico que não, né? Mas às vezes a gente ganha, às vezes a gente, se você tá um dia assim, né? A criança sabe, por exemplo, a criança teve uma febre, ela não vai pra escola, às vezes ela tem o pai e a mãe ali, a mãe vai faltar no trabalho para ficar com ela. E assim é com a gente também. Às vezes a gente ganha a companhia de uma pessoa, ganha atenção. Então, no Teta Healing, o que a gente faz? Como que a gente pode viver tendo essa atenção, sem precisar da doença? Como eu posso trabalhar para que eu me sinta mais forte e não depender das pessoas? Então, a gente precisa realmente achar a raiz, né? E no Teta a gente faz isso, a gente vai lá e busca qual é a raiz dessa questão, porque às vezes é que nem uma grande árvore, sabe? Você tem várias crenças nas pontas, mas lá na raiz você tem uma crença que está sustentando tudo. Então, a gente faz isso, assim, procurar quais são essas para trazer para o consciente. E aí eu queria pedir assim, né, para as pessoas que eu gosto muito da gente trabalhar na prática mesmo, trazer isso para a nossa vida diária. Então, se as pessoas que estão aí assistindo puderem pegar um caderninho, uma caneta, para a gente fazer um exercício para pensar em alguma área da vida assim que a pessoa queira trabalhar usando o Theta Healing, mas também já começando assim, terminou a live e vou colocar alguma coisa em prática aqui. Então eu peço que você pegue um caderninho aí para a gente pensar em algumas coisas junto. Amanda, enquanto o pessoal pega o caderno, vamos responder a pergunta da Mara Pinheiro. Vamos lá. O Teta ajuda a gente a se alinhar com o todo? Eu consigo em uma sessão tratar a parte financeira, espiritual e amor? Sim, é assim, numa sessão de Theta Healing, a gente vai escolher um tema para a gente começar a trabalhar, né? Porque o Theta Healing não é para ser uma sessão assim, eu vou 5 anos fazer Theta Healing, eu vou fazer 1 ano Theta Healing. Não, não é assim. O Theta Healing é para que ele seja pontual, para que seja algumas sessões. E cada pessoa depende o número de sessões. Por exemplo, às vezes a pessoa chega e ela quer trabalhar as 3 coisas, né? O financeiro, o espiritual e o amor. A gente escolhe, tá? Vamos trabalhar aqui o amor, a parte dos relacionamentos. Aí a gente começa. Às vezes, numa sessão, a gente consegue já trabalhar o amor, trazer todas as crenças, porque aquela pessoa não está conseguindo se relacionar, porque não está conseguindo um parceiro, ou se tem uma relação, por que a relação é tão conflituosa, porque as questões de ciúmes. Então, a gente trabalha toda essa questão. Às vezes, em uma sessão, a gente consegue. Às vezes, não. Às vezes, para trabalhar aquela questão do relacionamento afetivo, do amor próprio, da autoestima, a gente vai precisar de 2 ou 3 sessões. Por quê? Porque pensa, né? Tem um sistema de crenças e esse sistema tá te suportando, tá dando suporte para sua vida. De repente, se a gente faz uma limpeza e tira todas aquelas crenças que te sustentavam de uma vez só, às vezes você não aguenta. Então, a gente trabalha tirando as camadas, como se fosse uma cebola, sabe? Você vai tirando as camadinhas da cebola até você chegar na raiz. Mas pode ser que numa sessão a gente consiga trabalhar. Trabalhei o amor, vamos passar agora para a parte financeira? Vamos passar para a parte financeira. Mas essa questão de quantas sessões depende da pessoa. E também uma outra coisa, no Theta Healing, por exemplo, cada terapeuta gosta de trabalhar de uma maneira, né? Eu gosto muito de trabalhar quinzenalmente, sabe? Porque quinzenalmente a gente consegue medir como o nosso sistema ficou após a sessão. Se eu conseguir já mudar alguma coisa na minha vida. Então, é um período de observação. Se a gente for ver, tem até um livro, né, que fala assim, para a gente mudar um hábito na nossa vida, para a gente mudar alguma coisa, é necessário 21 dias, sabe? Para que a gente consiga perceber. Por exemplo, se eu quero me alimentar melhor, eu tenho que seguir meus 21 dias, porque o meu sistema aprendeu a comer muito ou comer porcaria. E aí, de repente, eu consigo um dia, consigo 2, uma semana, aí eu falo assim, não tô aguentando mais.
mas é porque o seu sistema estava acostumado de um jeito. Então, para você colocar uma coisa diferente na sua vida, vai levar 21 dias. E o processo do Theta Healing é justamente isso. Eu pensava de um jeito, agora eu tenho outras crenças, né, que estão me empoderando e eu vou precisar de um tempo para ver como está a minha vida, se surgiu algum efeito, se naquele tema que eu trabalhei, eu quero voltar e trabalhar mais alguma coisa. Mas a gente consegue trabalhar todas as áreas, mas isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? O quanto em cada sessão a gente conseguiu avançar. E Amanda, eu queria fazer um adentro em relação às terapias holísticas no geral, principalmente em relação à meditação. Alguém medita que está assistindo? Alguém medita? Alguém já pratica meditação? Deixa um joinha aí para mim, porque foi justamente isso, né? A questão da constância, da persistência, da paciência, ela é muito importante. Porque o que, que acontece? Nós vivemos procurando tratamentos imediatos, né? E onde nós acabamos encontrando esse tratamento imediato? Em remédios, né? Em remédios assim, bem pesados. E eu digo que o quanto é importante a questão do tratamento com a terapia holística ou alternativa aos poucos, né? Porque ela é um resultado aos poucos, não é do dia para a noite, o que possivelmente um remédio faria por nós, lógico, né? Mas o que, que acontece? Ela é muito saudável e ela vai na raiz. É essa a principal questão que eu gosto de todas as terapias alternativas que eu utilizo. Eu adoto as terapias alternativas na minha vida, até mesmo remédios homeopáticos. Eu só utilizo eles, eu não utilizo outro tipo de medicamento, mas é uma questão a longo prazo, porém que vai na raiz. Então, o quanto é importante, né? Justamente como você falou, é uma cebola, né? Toda a nossa vida realmente ela é encarada como uma cebola. Então, se você não trata o problema até a raiz, você tende a piorar aquele problema. E o Theta Healing é um dos mecanismos para tudo isso, né? E eu sou reikiana, não sei se vocês conhecem a questão do reiki, eu sou reikiana que também acaba sendo uma terapia alternativa e, assim, já tive mudanças drásticas e bem significativas com todo tratamento, né, que também envolve o reiki, porque um complementa o outro, né? Você fala assim, você vai começar com Theta Healing, depois vai manter com reiki, depois você vai receber a Diksha e assim por diante, né? Então, a meditação também é um santo remédio, né, entre aspas, remédio. Mas, e também outra coisa que eu gostaria de perguntar para você falar um pouco sobre física quântica para nós. O quanto o nosso pensamento positivo e negativo de todas as situações, como que eles influenciam o nosso campo, as nossas verdades, as situações que vivemos. Como que isso é, como que nós somos influenciados de acordo com a física quântica? O Theta Healing, ele trabalha muito alinhado com a questão quântica, né? Porque assim, como eu trouxe hoje para a gente pensar um pouco nessa questão do pensamento, do sentimento e da ação, os nossos pensamentos, eles influenciam muito. Porque a gente pode pensar assim, né? Se lembrar. Quando a gente tem um pensamento ruim, quando a gente se lembra de alguma coisa que aconteceu, vamos dizer, no passado, a gente está trazendo isso para o presente, porque por mais que tenha acontecido no passado, se eu estou me lembrando agora, eu estou vivenciando tudo. Então está no meu presente todas aquelas sensações. E quando eu tenho um pensamento negativo, eu já vou trazer para o meu sentimento. Eu já vou começar a sentir aquelas sensações, né, de angústia, de tristeza, medo, desespero, frustração. E aí a gente pensa, né? Nessas horas, o que a gente faz? Um pensamento atrai o outro. E a gente já vai pensando numa outra coisa, e de repente a gente está naquela negatividade, né? E isso nos atrapalha muito na nossa vida, porque a gente precisa, quando a gente está motivado, a gente está alegre, está feliz. É óbvio que a gente tem momentos de tristeza, todo mundo tem.
Mas uma coisa é você ter momentos de tristeza, viver aquela tristeza, sentir ela um pouquinho, né? Mas falar assim, tá bom, já senti, agora eu vou continuar, agora eu vou me ligar a outras coisas, né? Então a gente pode usar alguns mecanismos. Sentir essa tristeza por um momento, sentir acontecer alguma coisa, tá bom, vou sentir. Mas depois procurar mecanismos para que a gente saia disso. Porque senão a gente vai se afundando. E aí as coisas não vão acontecendo. Porque se o pensamento realiza, se eu fico buscando pensamentos ruins, me alimentando de pensamentos ruins, essas coisas vão acontecer na minha vida também. Porque aquilo que eu penso, sinto, eu estou realizando, eu estou manifestando na minha vida, né? E aí eu penso assim, a gente pode fazer o quê? Ouvir uma música feliz, pensar em outros pensamentos, assim, trazer outros pensamentos, escolher outros pensamentos, porque a gente tem momentos felizes, momentos de realização na nossa vida. E é alguma coisa que eu uso na minha vida também. Às vezes, aquele dia que eu tô mais desmotivada, que eu tô mais borocochô, eu começo a me lembrar, poxa, quais foram as minhas conquistas, né? Quais foram os passos que eu já dei, as coisas que eu consegui. Aí eu falo, não, eu não sou tão ruim assim quanto eu tô pensando, quanto os meus pensamentos estão me falando. Eu tenho muita coisa boa aqui dentro de mim, né? Então, esse pensamento da física quântica é justamente isso, assim, de você escolher os seus pensamentos, escolher a sua frequência, a sua vibração, porque isso influencia demais, né? E o nosso sentimento daquilo que a gente está vivendo, porque às vezes você chega num lugar, num ambiente, e ninguém precisa te falar nada, você sente se aquele ambiente é para você, se não é, e você sente se você tem que estar ali ou não. E se a gente estivesse mais conectados com os nossos sentimentos, a gente escolheria melhor, escolheria sempre, sabe? Sabe quando eu não quero sair, alguém me chama e eu falo que sim. E aí eu falo, putz, eu não deveria ter vindo. Cheguei lá e falar, eu não deveria ter vindo. Mas é que eu não escutei os meus sentimentos. E a gente pode trazer isso para tudo, para as nossas parcerias da vida. Se a gente for trazer nos negócios, a gente tem que sentir se aquela pessoa é a pessoa que a gente quer trabalhar, né? Essa pessoa me identifica, os serviços que ela oferece se identificam comigo, né? Ela fala uma coisa, ela realmente vive isso. Então, essas coisas dizem muito, assim, da empatia, da gente escolher os ambientes, escolher as pessoas, com os nossos sentimentos, né? E aí, só a questão do caderninho que eu falei, vou voltar rapidinho, eu só gostaria, assim, que as pessoas pensassem nas áreas da vida, assim, né? Na área financeira, na área amorosa, nos hobbies, na área profissional, pensasse assim, e desse uma nota para essas áreas, de 0 a 10, como está cada uma dessas áreas. E aí pudesse escolher uma área para a gente trabalhar. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, minha vida, Amanda, se eu for fazer uma sessão de Theta Healing, eu preciso falar de tudo. Porque é muita coisa, não dá para escolher uma área só, né? Mas a gente pode começar um processo de escolher uma área da vida para a gente se dedicar. Qual que é? Se eu dei, por exemplo, 3 para minha saúde. Minha saúde, estou me alimentando mal. Eu sei que eu teria que me alimentar melhor, mas me alimento mal, dei 3 e eu escolho a minha saúde, eu consigo começar a fazer movimentos para melhorar a minha saúde, todas as outras áreas da minha vida são puxadas junto, sabe? Então a gente pode escolher uma área da vida para começar. No empreendedorismo, né? Como eu posso melhorar? Tipo, hoje eu vou dar um passo, vou fazer diferente, vou escolher essa área para trabalhar. Então, assim, gostaria que cada um pensasse na área aí. Poxa, eu acho que essa área aqui está precisando de mais atenção. Vou começar por essa. Se quiser me falar qual que é a área que escolheu aí, para que cada um faça o seu processo e consiga já ver resultados, assim, sabe, diariamente, dando seus passos, se acolhendo, se alegrando com as suas vitórias diárias. Isso é muito importante. Amanda, outra coisa que eu acho assim magnífico a gente entender um pouquinho é a questão do consciente versus do nosso inconsciente, né? Todo mundo sabe que o consciente é a ponta do iceberg. Então, como que a gente pode a questão de acessar o nosso inconsciente
realmente é só em estado profundo de concentração, de foco ou algo do tipo, porque de fato muita coisa que nós sentimos hoje é devido ao inconsciente, ao nosso inconsciente que nós criamos desde, né, da barriga da nossa mãe, nosso inconsciente é criado a partir daí. Como que funciona toda essa questão do consciente versus inconsciente? Sim, então, a gente tem acesso ao nosso consciente, né? Então, a gente está conversando. Então, diariamente, a gente consegue ter noção de algumas coisas. Por exemplo, se eu falo, isso eu não consigo, isso não é para mim, isso é para o outro. O outro nasceu como um virado para a lua, por isso que ele tem sorte, né? Eu não, para mim é mais difícil. Então, isso a gente já consegue identificar que são coisas que a gente precisa trabalhar, porque a gente verbaliza isso. Então, isso está no nosso consciente. A gente só precisa se observar, né? Que a gente fala essas coisas. Então, nossa, eu tô falando isso. Se eu tô falando isso, eu tô criando a minha realidade. A partir do momento que eu falo que eu não consigo, que eu não posso, que não é pra mim, que eu não mereço, então eu estou trazendo, estou criando a minha realidade. Isso está consciente, mas precisa ser observado. Porque às vezes a gente fala tão no automático que nem se percebe. Ou aquela coisa, todo mundo fala assim, eu falo assim também. Então você está criando isso para você. Então isso está no seu consciente, é mais fácil que a gente consiga ver, né, que a gente está criando isso. Agora, lá no nosso subconsciente, a gente tem memórias e a gente tem informações que estão sendo gestadas lá desde da barriga da nossa mãe, né? Porque lá na barriga da nossa mãe, ela já tinha sentimentos, ela já passou por diversas situações que passaram pra gente. E depois que a gente nasce, os nossos cuidadores, pais, tios, avós, ou quem é que seja que nos criou e nos cuidou, essas pessoas passaram as informações que elas têm como certas para nós. Então, todas essas informações, por mais que a gente ache que a gente é tão diferente da nossa família, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, foram eles que nos formaram. Então, eles passaram as crenças deles pra gente. E aí, de alguma maneira, aquilo tá lá. E aí a gente precisa acessar isso. E é isso que a gente faz justamente no Theta Healing. A gente entra nessa onda, que não é uma onda consciente, né? A gente entra nessa onda Theta para acessar essa área e trazer para o consciente. Então, o que eu acho mais legal desse trabalho realmente é a autorresponsabilidade, sabe? Que nos dá. Porque quando a gente está numa sessão e a gente identifica essas crenças que a gente traz lá do nosso subconsciente e traz para o nosso consciente, aí você entende, nossa, realmente eu estou criando a minha vida. Com todas essas crenças que estavam lá guardadas, com tantas essas memórias de infância, né? Porque a nossa criança, ela presenciou diversas cenas na vida. E ela interpretou da maneira dela. E a gente pode pensar, né? Uma criança ainda está desenvolvendo todo o seu intelecto. Então, ela não tem noção, assim, das coisas, né? Ela vê uma cena ou alguém fala alguma coisa e ela guarda aquilo para sempre. E aí a gente precisa ir lá e acessar essas coisas, porque essas coisas estão paralisando áreas da nossa vida, né? Se a gente pensa num relacionamento, poxa, quais foram os relacionamentos que essa criança presenciou? Do pai, da mãe, das pessoas próximas? Será que foi um relacionamento bacana? Será que dentro dela ela pensou assim, nossa, eu prefiro nunca me relacionar do que viver um relacionamento desse? E aí hoje eu procuro coisas que fazem com que eu não me relacione, porque eu não vou precisar passar por aquilo, sabe? Mas isso é muito inconsciente mesmo, assim, a gente não tem noção dessas coisas. É muito incrível, porque em uma sessão te vem memórias da sua infância, coisas que você fala assim, nossa, eu nem lembrava disso, nem sabia que eu sabia disso, que alguém tinha falado. Então, a gente traz todas essas memórias e faz uma reinterpretação, né? Fala para aquela criança, tá tudo bem, você viu isso, você ouviu aquilo, mas as coisas podem ser diferentes.
pode ser diferente para você, você pode criar. Então, isso é muito libertador e muito curativo mesmo, trazer todas essas informações. E é por isso que, assim, às vezes a gente está se sabotando em alguma coisa, quando a gente vive, né, como autônomo, por exemplo, no trabalho. A gente se sabota, às vezes você sabe que você precisa se expor, que você precisa fazer uma parceria, que você precisa falar com alguém, que você precisa focar no seu trabalho porque só depende de você. E aí você vai e não faz. E aí você tá o quê? Se sabotando. E você sabe que você tá se sabotando. Só que parece que você não tem forças para fazer diferente, sabe? Mas, por exemplo, nessa questão de viver como autônomo, e se você passou a vida inteira ouvindo que você tinha que trabalhar como CLT, que segurança na vida é uma carteira assinada, seus pais falaram isso a vida inteira para você, e aí você acha que isso não tem nada a ver com você, que não, mas você tá lá no seu subconsciente essas informações, assim, falando, sai daí, viver como autônomo não dá. E aí você fica o quê? Se sabotando, porque aí você fala, tá vendo? Eu sabia que eu não devia ter entrado nessa carreira, que eu não devia ser autônoma. Não dá certo, essas coisas não dá para ninguém. Então tem todo esse processo para todas as áreas da vida. Não, isso aí que você me falou, eu passei durante anos na minha vida. É tipo se perguntar se nós somos normais mesmo, né? Tipo aquela questão, né? Será que é normal eu querer abrir uma empresa? Será que é normal? Principalmente questão de vestibular. Eu vejo meu irmão agora, ele está em época decisiva e fica toda aquela influência, né? Uma pessoa falando isso, outra pessoa falando aquilo. E é engraçado quando a gente vai, quando a gente segue o nosso coração. Por mais que a gente pense, fique com o pezinho atrás lá de, nossa, igual quando eu escolhi fazer publicidade e propaganda, todo mundo vai ser engenheira, vai ser advogada, vai ser médica, enfim, eu ficava pensando, gente, será que eu sou normal por querer ser publicitária? E é justamente isso, a questão do negócio, eu vejo muito isso também. Nossa, em época de crise, você é doida de abrir o seu negócio, não é possível. E as coisas dão certo, estão dando certo. E eu creio que é um conjunto de pensamentos positivos, de acreditar, de querer e fazer acontecer, né? E isso tem um pontinho de cada coisa ali que nós temos que pensar que contribui para tudo dar certo, né? E a questão de virar a chave mesmo na nossa mente é muito bacana. E agora, Amanda, entrando mais na questão de como funciona uma sessão de Theta Healing. Muita gente agora já sabe o que é o Theta Healing, mas como de fato funciona o Theta Healing? Pode ser feito ou não à distância, ou só presencialmente? Sim. A sessão de Theta Healing ela pode ser feita presencialmente ou online. Eu atendo presencialmente ou online. E aí, na sessão, a gente marca a sessão e quando a gente está conversando, é justamente isso. A pessoa vai vir com um tema, com alguma coisa que ela quer trabalhar, e a gente começa a conversar sobre isso, né? E ali a gente já vai acessando as memórias, entrando nessa onda teta e acessando essas memórias para ver quais são as crenças que estão aí por trás para aquela área da vida estar da forma que está, né? E então a gente faz isso, faz esse trabalho de trazer essas crenças para a consciência e depois a gente faz um trabalho de colocar novas crenças no lugar. Crenças que nos fortaleçam, que fortaleçam a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, que a gente acredite que somos merecedores, que a gente pode. Porque a gente pode pensar assim, né? Nós somos seres humanos e nós temos seres humanos aí com várias histórias de conquista, de vencer. E por que a gente não pode? A gente pode. Nós somos seres humanos, somos formados da mesma matéria, temos um cérebro, o corpo funcionando. Então, assim, nós também podemos. Não existe isso, assim, de, isso não é para mim. É para o outro porque para o outro é mais fácil. Não, não existe. Nós temos aí quantas histórias de gente que saiu, né, da onde? Saiu de um lugar muito difícil, né, e conseguiu. E não é porque é só para ele. Não, nós temos a capacidade também. E acreditar na gente é muito importante.
E às vezes ninguém acreditou na gente, né? Às vezes a gente não teve pessoas que fortaleceram a nossa autoestima. Ao contrário, teve gente que não fortaleceu e derrubou ela. Mas tá tudo bem, a gente pode ver que essa força vem da gente. E que a gente pode ter a força, porque quem nasce com você e vai com você até o final da vida é só você. As outras pessoas passam pela nossa vida, elas podem nos fortalecer, isso é ótimo, mas a gente não pode depender de ninguém, a gente tem que depender da gente. Então, quando eu digo assim, numa sessão de Theta Healing, a gente faz isso mesmo, a gente vê a força que a gente tem, sabe? E que a gente pode criar realidades ruins, né? Que não são muito legais, que às vezes a gente precisa aprender algumas coisas, mas beleza, essa realidade aqui não tá legal, não tô gostando, eu posso fazer diferente. E aí eu falo assim, nossa, realmente depende de mim. E eu posso melhorar essas crenças, posso ter autoconfiança, acreditar no meu trabalho, que o meu trabalho é bom, que as pessoas vão comprar, vão gostar, vão se beneficiar. Ou eu posso acreditar, nossa, eu sou tão legal, eu gosto tanto de mim, que com certeza eu vou encontrar um parceiro que vai gostar também, porque olha só as minhas qualidades, né? Às vezes a gente nem sabe as qualidades que tem. Se eu pergunto assim, quais são as suas qualidades? Aí você fica assim, nossa, não sei. Não, você tem qualidades, vamos descobrir quais são essas, colocar o seu potencial no mundo. Porque eu fico pensando assim, né? No caminho, vamos pensar num caminho assim para autorrealização, né? Eu penso assim lá na frente. O sucesso muda muito de pessoa para pessoa. Se eu falar o que é o sucesso para mim, é uma coisa. Se você responder o que é o sucesso para você, é uma outra coisa. Às vezes o sucesso para mim é um dia de sol, numa rede, eu numa casa gostosa, podendo receber os meus amigos, eu trabalhando com aquilo que eu amo. Isso é sucesso para mim. Tá com os meus gatos, eu gosto de gato, então tá com os meus gatos em casa, sabe? Então isso é sucesso. Para uma outra pessoa pode ser ter um carro importado, mas para mim não é. Então, eu acho que a gente tem que descobrir o que é sucesso pra gente, porque às vezes a gente não sabe disso, a gente não tem essa informação, a gente se guia pelo sucesso que a mídia diz que é ter sucesso, sabe? Então, se aquilo é sucesso e eu não alcancei aquilo, então eu não vivo bem, eu sou um fracassado. E ao contrário, você precisa descobrir o que é sucesso para você. E aí você consegue alinhar a sua vida, o seu trabalho, os seus amigos, escolher realmente o que você quer para sua vida, sabe? E é esse o poder que a gente tem um poder de escolha. E é aquela coisa assim, não é o emprego que tem que te achar, não é, quer dizer, não é você que tem que achar um emprego, é aquela empresa ver o quão qualificado você é, o quão bom você é, e aí você poder escolher, e você pode escolher, quero trabalhar ali, quero fazer tal coisa, ou quero um relacionamento desse jeito. É, então a gente pode, então é isso, assim, eu acho que o mais legal desse trabalho é poder mostrar para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem escolher. E se não escolheu legal, se acha que não escolheu, beleza, vamos escolher de novo? Sempre é tempo, né? A gente sempre tem um momento presente para fazer isso e para usar tudo aquilo que a gente viveu como experiência e não precisar repetir, sabe? Aqueles padrões que às vezes a gente acha que fica repetindo. Aconteceu de novo, aconteceu de novo. Aí você fala, eu tenho dedo podre. Não é dedo podre, é porque talvez você não tenha aprendido, não tenha escolhido. Então vamos junto, vamos escolher, vamos resgatar e colocar esse poder para fora. É isso, assim, eu diria que é isso, assim, foi para mim, é para as pessoas que eu atendo. Então é isso que eu vejo assim mesmo na prática. Muito bom. A gente fica só escutando, né, pessoal? Porque a gente só fica colocando as carapuças, né? Porque tudo que a Amanda fala é muito profundo e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre várias áreas da nossa vida. A questão sobre o que é sucesso realmente é muito relativo, né? Eu vejo muito isso. É muito relativo e é sempre muito. E a gente tem que aceitar que o nosso sucesso talvez não é o mesmo sucesso de cada um de vocês aí do outro lado, né? E é super normal. É super normal. Isso é uma série de fatores que colaboram para que isso aconteça, né? E vamos lá então, Amanda. Dicas práticas e depois o presente para o pessoal.
Bom, então eu estava pensando aqui. Bom, a primeira coisa, assim, que eu diria é que a gente tem ferramentas que nos ajudam. É bom a gente ter profissionais que nos ajudam, né? Eu atendo no Theta Healing, mas tem outras pessoas que atendem com outras técnicas. E todas as técnicas a gente tem que ver qual é aquela técnica que vai mais falar com o nosso coração, com as coisas que a gente acredita. Escolher o profissional, eu acho que a questão da terapia, você tem que escolher o profissional. Você sente quem é a pessoa. Se bate, sabe aquela coisa assim? Bateu, eu gostei dessa pessoa. Então, você escolhe. Então, você tem o Theta Healing como tem várias outras. A terapia tradicional, tem o Reiki. Mas eu acho assim, eu posso fazer também coisas sozinha, né? Porque às vezes eu penso, nossa, eu não tenho dinheiro para investir numa terapia agora, mas eu posso começar a fazer umas coisas sozinha mesmo e depois eu invisto ou não, né? Então, eu penso que a primeira coisa é a gente se observar. Como eu disse, assim, a gente fala muitas coisas. Então a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que a gente fala. Fala assim, opa, peraí, por que que eu falei isso assim? Por que que eu falo, isso não é pra mim? Ah, pra mim nada dá certo. Meu, se eu tô falando essas coisas, como é que eu quero uma realidade diferente? Não vou ter uma realidade diferente, sabe? Porque eu estou falando essas coisas. Então, acho que a primeira coisa é essa, começar a prestar atenção nas coisas que a gente fala e parar de falar essas coisas. Parar de falar. Para que que eu vou falar isso? Né? E a segunda coisa é prestar atenção nos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos dizem muito. Às vezes, eu posso não falar nada disso. Mas eu sinto, por exemplo, como eu me sinto quando eu vejo uma pessoa rica. Como eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? Eu acho que ter dinheiro é coisa boa? Ou eu acho que ter dinheiro essa pessoa, como é que será que essa pessoa conseguiu esse dinheiro? Não deve ter sido de jeito certo, né? Então, pensar mesmo assim nas coisas que a gente sente, porque tudo aquilo, quando eu encontro com alguém, esse alguém vai despertar coisas em mim. E essas coisas que são despertadas em mim, eu posso trabalhar, sabe? O porquê que eu senti aquilo? Porque quando alguém me falou alguma coisa, eu senti da forma como eu senti. Então, são essas coisas que eu preciso começar a reparar no meu dia a dia. Em vez de achar que o outro é o culpado de alguma coisa, mas espera aí, por que que eu me senti assim? Então, prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente sente e naquilo que a gente pensa. Os nossos pensamentos também dizem muito da gente, dizem muito pra gente da nossa frequência, daquilo que a gente acredita ou não. Então é vigiar, sabe? Ser uma observadora de você mesmo, do seu pensamento, do seu sentimento, do seu falar e nas atitudes, né? Porque se você quer ver consciente, olha para suas ações. As suas ações vão te dizer muito. As suas ações vão te dizer o que você realmente pensa lá no seu inconsciente. Se você está realizando ou não está realizando. As suas ações vão te mostrar. Então, eu diria que é ser um observador, cuidar da sua energia. E quando eu digo energia, é cuidar de como você se coloca no mundo, sabe? Qual que é a energia que você está dando para o seu trabalho, para as pessoas ao seu redor. Então, é cuidar de ter uma energia boa. Quando os pensamentos ruins chegarem, falar, ok, pensamentos, já entendi. Agora me deixa aqui escolher novos pensamentos, sabe? E cuidar da sua energia diária. E uma outra coisa legal é assim, às vezes a gente coloca o foco nas coisas ruins do mundo, sabe? Às vezes a gente assiste aquele jornal que tá falando só coisa ruim, e aí você fala, nossa, o mundo é horrível, as pessoas são horríveis, olha essa humanidade como tá, eu não acredito no ser humano. Se você assiste um jornal desse, você pensa umas coisas assim. Então, tirar o foco disso, tirar o foco das coisas que a gente não gosta, dos problemas, de desacreditar na humanidade e começar a seguir pessoas que nos fazem acreditar na humanidade. Por exemplo, se eu quero trabalhar com moda, por que
pessoa que trabalha com moda de uma forma sustentável, de uma forma bonita. Então, eu olhar para essas pessoas assim, sabe? E ter como modelos realmente. Falar assim, nossa, que legal. Se essa pessoa conseguiu, como ela conseguiu? Deixa eu procurar entender também como foi todo esse processo, né? Então, olhar com esse foco de deixa eu aprender, deixa eu olhar para as coisas boas, para as pessoas boas do mundo, porque o mundo tem jeito. Quando você olha por esse caminho, você fala, nossa, olha só que coisas incríveis essas pessoas estão criando. Eu também posso me inspirar. Então, assim, essas são umas dicas práticas que essa todo mundo consegue fazer. Não precisa ter dinheiro, só precisa ter disposição e vontade, assim, de mudar a vida. É isso. Não, uma coisa que eu sinto também é quando eu assisto filme de terror ou de suspense. Eu sinto a mesma carga de energia do que assistir, por exemplo, um da Atena da vida, né? Outro dia eu acordei 5 horas para viajar e eu liguei o jornal. A primeira coisa que eu ouvi: homem mata, estupra jovem ao sair da escola. Eu falei, gente, como que eu começo o meu dia com uma notícia dessa? Não tem uma coisa dessa, e pior que... Eu falei, não, tá, vamos ver a próxima reportagem, vamos ver se vem alguma coisa que me acrescenta, alguma coisa boa. E eu não consegui achar. Eu não consegui achar uma notícia que é justamente isso, que me desse esperança de um mundo melhor. Mas isso está muito dentro de nós e dentro do que nós escutamos, do que nós ouvimos, do que nós lemos, das pessoas que nós andamos, né? Isso é muito importante também. São tudo escolhas, é livre-arbítrio, né? Nós temos esse caminho, mas também nós temos o outro caminho, né? Então, é realmente avaliar. Se não tem alguma coisa certa, é realmente, igual você falou, procurar entender onde está a raiz de todo esse problema, né? Exatamente. E eu acho legal, assim, né, que a gente escute isso, sabe? Porque às vezes a gente não escuta que a gente pode escolher a nossa vida. A gente não sabe disso. Às vezes você vive tão no automático que você não sabe disso. É uma informação que você não tem. Então a gente precisa passar. Eu acho que esse é o meu trabalho, de passar para as pessoas. Assim como um dia eu aprendi isso na minha vida, que eu também não sabia que eu podia escolher a minha vida. E quando eu entendi que eu podia, falei assim, nossa, eu tenho poder, né? Tenho poder da minha vida, das minhas escolhas. Então, é falar para as pessoas assim, que elas também têm poder. Todo mundo tem o poder de escolher a sua vida. E saber disso, eu acho que já é um passo, sabe? Assim, opa, não é o governo, não é nada assim que vai falar o que é a nossa vida, não é outras pessoas, né? E falar assim, às vezes a gente tem medo de colocar a nossa autenticidade no mundo, porque a gente pode perder pessoas, pode perder trabalho, pode perder coisas. E aí, às vezes, eu fico me acostumando a estar em ambientes e com pessoas que não fazem sentido para mim. Mas eu acho que eu vou ficar sozinho se eu começar a ser autêntico e falar as coisas que eu penso e ir contra aquilo que o grupo todo está falando, né? Mas aí eu acho que tá a beleza da coisa. Quando você é autêntico e se coloca no mundo, se saem algumas pessoas da sua vida, tá tudo certo. Rola um sofrimento e tal. Eu sei disso. Mas, vai chegar outras pessoas tão incríveis na sua vida, com toda essa energia para somar, e você vai ver o quão melhor sabe? Pessoas que você pode ser autêntico, que você pode falar aquilo que você pensa e você vai ser acolhido. Então, isso que você falou, de ver as pessoas que estão ao nosso redor, é muito importante. Porque pessoas que nos criticam ou que não nos deixam crescer, não é legal para nossa vida, sabe? Ou a gente tem que colocar limites, né? Eu gosto dessa pessoa e eu vou colocar limites para ela e vou falar, ó, até aqui, se você ultrapassar não vai dar. Ou então eu falo assim, opa, peraí, eu acho que aqui não é o meu lugar. E aí eu vou receber outras pessoas na minha vida com a minha energia. Então é bom saber que a gente não está sozinho nesse mundo, são bilhões de pessoas.
e a gente pode encontrar pessoas com o nosso jeito. Então, fazer cursos diferentes, sabe? Cursos não só assim, às vezes a gente fica tão no nosso profissional e não faz nada de diferente, sabe? Se eu gosto de Verdade, fazer uma comidinha assim diferente, deixa eu ir ali aprender, né? Então, a verdade. gente vai encontrando pessoas que pensam igual, que pensam na nossa energia e vão expandindo, porque eu acho assim, o mais legal é pessoas que possam expandir os nossos horizontes, sabe? Que nos tirem desse lugar assim de pensar pequeno e pensar maior, pensar que você pode, e a gente sempre pode. Então, é saber assim, a gente pode escolher, tá tudo bem, e se a gente não consegue sozinho, vamos procurar um profissional para nos ajudar nesse caminho assim de encontrar nossa essência, nossa autenticidade. Pessoal, eu já ia falar assim, respira, Amanda, um pouquinho, porque faltam 8 minutos para encerrarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa. E eu vou finalizar pelo menos aqui da minha parte, depois eu passo a voz para você dar o presente para o pessoal, tá bom? Eu vejo que tem muitos seguidores da Amanda, o pessoal aí, Amanda, invista nas lives, que o pessoal tá adorando ouvir você falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, né? Sobre tudo que envolve o nosso interior e quem nós somos. É sempre bom ouvir sobre nós mesmos, né? E eu convido o pessoal que está aí, nós somos a Condimentos Comunicação. Nós trabalhamos com uma estratégia de comunicação totalmente criativa e autêntica, muito diferente de muitas coisas por aí, tá bom? Nós produzimos conteúdo de qualidade o tempo inteiro, diariamente, tá? Então, vocês estão convidados para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou mineira, uai, né? Legítima, né? E vocês estão convidados, sou eu e a Ari. A Amanda também conhece um pouquinho da área, porque nos acompanha também. E sejam muito bem-vindos. Será um prazer receber novos degustadores no nosso perfil. Nós estamos com esse projeto de 30 lives em 30 dias, com 30 profissionais diferentes. Vocês aproveitaram aí mais 15 dias com contato com outros profissionais de diversas áreas. Então, é sempre um prazer colaborar para o crescimento de vocês. Acima de tudo, nós não visamos venda, 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 mas sim um crescimento de todas as pessoas que estão ali nos acompanhando de certa forma, ou com comunicação, ou com conteúdo de produtividade, por exemplo, com dicas práticas que nós adotamos, com leituras, né, que nós gostamos de compartilhar. Então, sejam bem-vindos, tá bom? É só seguir Condimentos Comunicação. E Amanda, agora o presente que todo mundo está esperando, eu passo a palavra para você e pode encerrar, fique à vontade. Então, preparei assim, inspirada um pouco na Condimentos, né? Depois aí todo mundo conheça, que é bem legal. Então, eu preparei assim, porque às vezes a gente fala tanto das terapias, eu falo Theta Healing, mas assim, quando eu falo, né, Theta Healing, a gente tem que experienciar, não tem outra palavra assim, sabe? É até difícil poder explicar como é uma sessão. Precisa ser experienciado mesmo para que você consiga entender. E aí, eu preparei assim para quem está assistindo ou para quem vai ver também na gravação. Quem curtir a minha página e me mandar lá uma mensagem inbox dizendo eu vou fazer uma sessão, uma mini sessão com alguns downloads, que assim é o que a gente fala de crenças empoderadoras. Então vou preparar crenças sobre autoestima, autoconfiança, para que a gente possa colocar nossa autenticidade no mundo. Então, se você me mandar lá uma mensagem dizendo eu quero, curtir minha página no Instagram, eu vou te atender online e você vai poder experienciar um pouquinho do Theta Healing. Então, foi isso que eu preparei para vocês, para todo mundo que está assistindo. Pessoal, olha, vocês têm que ir lá no perfil da Amanda, tudo bem? Manda uma DM lá para ela ou comenta em alguma foto, eu quero que ela procura vocês depois, para o melhor controle dela,
tá bom? Porque agora essa live vai sumir em 24 horas. E vai lá no perfil dela, acompanhem ela, comentem eu quero, mandem uma direct, um inbox para ela, falando eu quero para o controle dela, tá bom? Porque aqui na live vai sumir o seu comentário. Então vá até o perfil dela e faça esse comentário de eu quero, para ter um gostinho de tudo, de todos os benefícios que o Theta Healing pode nos oferecer, tá bom? E gratidão, sou grata a todo mundo que acompanhou, a você, adorei essa oportunidade, adorei estar aqui e vou acompanhar os outros dias aí de live. E gratidão a todo mundo, foi ótimo, adorei, passou rápido, queria ficar falando mais aqui. Mas olha, oportunidades não faltarão para nós sempre colaborarmos. Eu acho que a grande questão do mercado hoje é a colaboração. E é isso que nós estamos incentivando com esse projeto. Tá bom? As portas do Conhecimento estarão sempre abertas para você sabe disso. E mais uma vez agradecemos por você querer participar desse projeto, tá bom? Tá certo, gratidão a todo mundo aí. Beijão, gente. Boa noite para vocês. Até Boa mais. noite. Tchau, Até. tchau, Amanda. Beijão. Tchau.